Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, a cidade das flores. Estamos em pleno outono. Hoje é dia 22 de abril de 2021 e é muito bom estarmos juntos. Os amigos vão chegando, amigos dos dois planos da vida. E nós vamos saudando com muita alegria aqueles que vêm compartilhar conosco. Boa noite, Valdeci. É muito bom estarmos juntos. Para entrarmos nesse clima espiritual, nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Eu abri na mensagem 37, Orientação. É uma passagem de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Paulo muito firme. Paulo era um homem firme, doutor da lei, e quando ele se torna um seguidor do Cristo, mas a firmeza dele continua. E antes de lermos os comentários de Emmanuel, a mensagem 37 do livro Vinha de Luz, Orientação, aproveitamos também para ir saudando os amigos que estão chegando, Adília, Leonice, Eudócia, Arnaldo, Maria Dolores, Cirlei. Que bom, estamos formando a nossa grande rede de esperança, de fraternidade, de amor, a grande rede de cura, em nome do Cristo. Eu vou repetir o que Paulo disse à igreja de Tessalônica. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. E Emmanuel comenta: a cada passo, encontramos irmãos ansiosos por orientação nova, nos círculos de aprendizado evangélico, valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior, experimentam grave dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiterada daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim, nos pronunciamos diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente, porque, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Eu acho que essa mensagem tem muito a ver conosco. Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o Mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe. E trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida, e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Senhor, obrigado, ó Pai, por estarmos aqui reunidos, buscando compreender
a ciência do magnetismo e procurando também seguir, como a mensagem inicial nos fala, utilizarmos as nossas mãos para o trabalho, que possamos, Senhor, doar as nossas mãos para o trabalho do magnetismo, ampliando dessa forma o alívio, o consolo, a cura. Grato a cada emissário do bem que aqui se encontra, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes e aos magnetizadores do passado, que conosco se encontram também, que eles possam abrir o nosso entendimento. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Que bom estarmos juntos. Boa noite, Denise. Que bom a Denise aqui com seu caderninho. Denise, qualquer dia eu quero que você mande uma foto para o meu WhatsApp para eu poder divulgar aqui, montar um slide com o seu caderninho de estudos para que possamos incentivar cada um a ter o seu caderninho também de anotações. Isso é muito importante. Boa noite, Geraldo. Sejam todos bem-vindos. Para aproveitarmos o mar, nós vamos iniciar e pedindo a todos que sempre tenham um pouquinho de paciência, porque na hora de começar, às vezes eu me confundo aqui um pouco. Então, vamos lá. Eu não estou entendendo bem aqui o que está acontecendo. Vamos lá. Eu acho que... Vamos ver se é isso. Ainda não é isso aqui. Espera aí que eu vou voltar aqui um pouquinho, que alguma coisa aqui eu fiz que não ficou muito correta. Então, mas... Vamos ver se agora vai ficar... Acho que agora foi. Agora sim. Eu já falei, isso tudo faz parte, isso tudo é de propósito, para ver o equilíbrio de vocês, a paciência de vocês, porque um bom magnetizador, ele tem que estar com as suas emoções alinhadas. Boa noite, Tassimara, que bom você aqui, Silvina, Sônia Pavanello. Mas, amigos, hoje nós vamos trazer um tema novo, a nossa 7ª aula, dia 22 de abril de 2021, Cure-se e cure pelo magnetismo. Nós vamos falar hoje sobre o duplo etérico. Duplo etérico, que acredito que muitos já ouviram falar, já têm uma noção, mas sempre é importante nós revermos esses aprendizados. O duplo etérico, ele também é chamado de várias formas, porque de acordo com as filosofias espiritualistas e de acordo com a época da humanidade, dos estudiosos, dos filósofos, o duplo etérico ele recebeu vários tipos de denominação. Eu vou ler apenas alguns: campo vital, corpo de fluido vital, aerossoma, armadura enérgica,
corpo de vitalidade, corpo diáfano, corpo efêmero, corpo enérgico, corpo etérico. Depois vocês veem os demais nomes lá no nosso canal do YouTube, que vão ficar os nossos slides. Primeiro corpo de energia, tem um nome aqui que deve ter vindo da Índia, vamos ver se eu consigo saber ler. Pranamaya Kosha, reboque energético, reflexo do corpo físico, energossoma, corpo bioplasmático, véu do corpo humano. Então, várias denominações. O duplo etérico nos traz Almino Zimmermann, no livro Perispírito, falando que é um corpo denso, ou melhor, o corpo denso organiza-se tendo como fonte modeladora o perispírito, cujas linhas de força servem depois à sua sustentação. O corpo denso é o nosso corpo de carne, é o nosso corpo físico, que se organiza como tendo essa fonte, esse molde, o perispírito, que nós já vimos sobre isso. E ele prossegue, já desde os primeiros instantes da reencarnação, o perispírito do reencarnante passa a servir de suporte ao embrião. Desde o momento da concepção, o perispírito está ali acoplado, como esse suporte, que se desenvolve graças, em grande parte, aos recursos oriundos do estoque de energia vital da mãe. O embrião se utiliza da energia da mãe para poder se desenvolver, mas com esse suporte do perispírito para que dê essa continuidade ao desenvolvimento até chegar ao termo, aquela gestação. E o que acontece? À medida que se desenvolve e que se aprimora fisiologicamente a estrutura corpórea em formação, sob o impulso automático do perispírito do reencarnante, contingentes de energia vital. Então, o corpo está se desenvolvendo com esse impulso do perispírito, mas um contingente de energia vital, também chamada princípio vital, que é resultado da ação do corpo espiritual sobre os elementos físicos, não só são canalizados à consolidação do novo organismo, como são aglutinados em uma outra estrutura, que vai servir de verdadeiro reservatório de vitalidade. Ele está dizendo que, ao mesmo tempo que o embrião está se desenvolvendo, à medida que se desenvolve, sob o impulso automático do perispírito, um contingente de energia vital são aglutinados. Aquelas energias vitais vão se unindo em uma outra estrutura, num reservatório. E para que serve esse reservatório? Durante a vida física, a reposição de energias gastas ou perdidas. É o chamado duplo etérico. Perispírito, dando a condição, o molde para o embrião se desenvolver, mas, ao mesmo tempo, essas energias vitais, esse contingente de energia vital, também chamado princípio vital, ele vai o quê? Essa energia vital, ela vai se unindo, se aglutinando para formar uma nova estrutura, que será um reservatório necessário durante a vida física. É o chamado duplo etérico. E nós trouxemos aqui uma gravura
de 3 caixas d'água, para que a gente possa ter uma ideia. O perispírito, o corpo físico, duplo etérico. Um vai passando, quando o nível de um chega ao seu nível máximo, ele vai passando para o outro e para o outro. Então, as caixas estão sempre na sua medida, equilibrada. E é o que acontece aqui. Quando a energia desse reservatório ela precisa ser utilizada, ela vai ser utilizada para repor as energias gastas ou perdidas do corpo físico. E esse é o chamado duplo etérico. Seja bem-vinda, Thaís, que bom você aqui também conosco. Mas o duplo etérico, ele parece mais uma duplicação do corpo físico que do perispírito, propriamente. Mas como ele se organizaria simultaneamente, aglutinando-se no campo ensejado pelo psicossoma, o que acontece? O duplo etérico é uma duplicata do corpo físico, parece mais uma duplicata do corpo físico do que a do perispírito, porque ele vai aglutinando-se no campo ensejado pelo psicossoma e como uma sua extensão ou revestimento, ainda que em caráter provisório, ao menos em se tratando de espírito encarnado na Terra. É muito interessante, porque isso vai nos auxiliar no nosso trabalho depois do magnetismo, quando nós estivermos desenvolvendo as nossas percepções e percebermos essas duplas camadas, essas triplas camadas, mas perispírito, duplo etérico e corpo físico interpenetram-se dinamicamente. Muitos, às vezes, até de uma forma, para dar uma noção, diz assim, é como se fosse uma cebola e fossem as camadas de uma cebola. Há entendimentos que existem mais corpos, independente desses que nós estamos falando. Mas hoje nós estamos falando aqui. Uma camada, perispírito, outra camada duplo etérico, outra camada, o corpo físico. Mas eles não são independentes. Eles se interpenetram-se, distinguindo-se aos olhos dos espíritos superiores por sua qualidade energética e densidade. Os espíritos superiores, eles conseguem perceber o grau de desenvolvimento, as nossas qualidades, porque eles têm uma visão muito mais ampla. Mas o que acontece? Com a desencarnação, essa estrutura ela se desintegra com a própria organização física. Então, essa estrutura ali, perispírito, duplo etérico, corpo físico, com o desencarne, essa estrutura se desintegra, perdendo o perispírito, em grande parte, essa túnica de vitalidade, essencial para o equilíbrio espírito-corpo. Por quê? O que acontece? No ato da desencarnação, o duplo etérico, ao se desprender do corpo, ele pode, às vezes, ficar próximo a este, ou pairar no ambiente, por algum tempo. Então, na realidade, quem fica ali pairando no ambiente durante algum tempo, e não é o perispírito que está ali ainda acoplado
ao corpo. É o duplo etérico. Inclusive, depois do sepultamento, até ocorrido o desligamento definitivo. O que vai acontecer? Quando ocorre o desligamento definitivo, vai sobrevir a sua desintegração. Nós trouxemos aqui uma gravura também do espírito, que nós já falamos, que seria uma chama, não tem uma aparência, o perispírito e a decomposição aqui do duplo etérico. O registro, inclusive, da presença do duplo etérico por pessoas sensíveis, mas sem esse conhecimento, pessoas despreparadas, tem gerado muitas crendices. Porque o que nós não compreendemos, às vezes a gente interpreta de uma forma equivocada. Mas tudo indica, a propósito, que a carga de energia vital contida no duplo etérico condiciona a maior ou menor longevidade do ser humano. Então, o que está querendo dizer aqui? Cada um de nós, ao reencarnarmos, nós vamos acumulando essa camada de energia vital contida no duplo etérico. Quanto mais o duplo etérico conseguir manter essa carga de energia vital, maior é a nossa longevidade, maior anos de vida nós teremos. Logicamente, desde que a pessoa não sofra um acidente ou uma enfermidade incurável, mas a pessoa vai ter uma maior longevidade. Quanto menos energia vital contida no duplo etérico, menos vitalidade, menos saúde, menos longevidade aquela pessoa vai possuir. Aproveitando também, saudando a Anne, a Thaís, a Cidália, que bom, Cidália também aqui conosco. Mas, prosseguindo, ainda que não possam deixar de ser considerados fatores como a hereditariedade, as diminutas, mas efetivas reposições de energia vital, via respiração, alimentação e outros que possam, eventualmente, compor o esquema kármico de cada reencarnação. O que está dizendo? Nós armazenamos um depósito de energia vital no nosso duplo etérico. Quanto mais armazenarmos, teremos uma longevidade maior. Mas nós também precisamos levar em consideração fatores como a hereditariedade, porque, principalmente, quanto menos evoluído, nós, espíritos, ainda nesse processo de evolução, nós trazemos muito dessa carga hereditária. Por outro lado, quando nós procuramos ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, praticamos a respiração, porque nós, na realidade, a nossa respiração, ou melhor, da respiração, provém uma grande parcela que nos alimenta. Nós somos alimentados muitos pela nossa própria respiração. Existem pessoas que dizem que se alimentam de prana, se alimentam da luz solar. Madre Teresa,
Dizem que Madre Teresa, a única alimentação dela era um copo de água por semana. São espíritos o quê? Evoluídos, espíritos que provavelmente vieram de outros planetas, reencarnar aqui e nos dar esses exemplos. Então, essa energia que nós recebemos através da respiração, da alimentação, isso tudo também nos auxilia a mantermos a nossa saúde. Logo nos nossos primeiros encontros, nós falamos dessa importância de cuidarmos da nossa alimentação, exercícios físicos, a prática da respiração. Isso tudo contribui muito para o nosso bem-estar, porque nós estando bem, saudáveis fisicamente, emocionalmente, mentalmente, teremos condições de poder ajudar. Mas lembrando também que nós temos os nossos compromissos do passado que refletem no presente. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele nos diz o seguinte: Oi, Ju, boa noite, seja bem-vinda ao nosso estudo. Ele vem relatando, aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele nos traz aqui o capítulo que vem relatando sobre um médium, e ele vai contando o que acontece com esse médium, e, na realidade, ele vem contando a história. Então, vamos à história. Eilo, chegara a vez do médium Antônio Castro. Profundamente concentrado, denotava a confiança com que se oferecia aos objetivos de serviço. Aproximou-se dele o irmão Clementino, e, à maneira do magnetizador comum, impôs-lhe as mãos, aplicando-lhe passes de longo circuito. Então, o médium estava ali concentrado para uma reunião mediúnica, e o irmão Clementino aplica-lhe um passe de longo circuito. Longo circuito é um passe longitudinal, da cabeça até os pés. E o que acontece? Do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado, a feição de uma nuvem. Depressa se transformou numa duplicata do médium, em tamanho ligeiramente maior. Isso é o André Luiz relatando na sua visão espiritual. Logicamente que naquela reunião mediúnica, quem tivesse evidência teria até a possibilidade de ver a duplicata do médium, quem tem essa sensibilidade, mas ele relatando com a sua visão espiritual o que estava acontecendo. Só que essa duplicata do médium, em tamanho ligeiramente maior, nosso amigo, como se revelava mais desenvolvido, apresentando todas as particularidades de sua forma física, apreciavelmente dilatadas. Interessante. Mas o médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao corpo físico. E esse cordão vaporoso seria o quê? O cordão fluídico. Alguns chamam cordão de prata, mas seria o cordão fluídico ou cordão de prata. O médium afasta-se do corpo,
mas ligado a esse cordão, mantém a sua integridade física. E no livro Correlações Espírito-Matéria, Jorge Andréa, que foi um grande pesquisador, um grande escritor espírita, trabalhador da primeira hora, até os 100 anos de idade, Jorge Andréa estava atuando com todo o seu equilíbrio, com toda a sua energia vital, com todo o seu princípio vital. E desencarnou há coisa talvez de uns 4 anos, que o tempo passa tão rápido. E ele diz o seguinte: é bem possível que esse campo energético forneça boa parte do ectoplasma. Ele vem dizendo, é bem possível que o duplo etérico forneça boa parte do ectoplasma. É preciso que se diga, prossegue ele, que o ectoplasma, para completar a sua estruturação, necessita arrecadar substâncias nos reinos da natureza, mineral, vegetal e animal. Então, o que o Jorge Andréa vem dizendo aqui? Ele diz que é possível que o duplo etérico forneça boa parte do ectoplasma, porque o restante é necessário que os outros reinos também fornecerem essas substâncias, desde o reino mineral, vegetal e animal. Nós vemos aqui uma médium doando o ectoplasma saindo do seu ouvido, saindo do ouvido. Mas, prosseguindo, ele diz, entende-se, então, que os médiuns curadores em geral e os aptos à produção de fenômenos ectoplásmicos, particularmente ostensivos, já trazem em seu duplo etérico reserva maior de energia. E nós vemos aqui o médium doando ectoplasma pelo nariz, pelas narinas. E o que o Jorge André vem dizendo? Os médiuns curadores, em geral, e os aptos a produzir esses fenômenos, como nós estamos vendo nessa foto, fenômenos ectoplásmicos particularmente ostensivos. Por quê? Porque o ectoplasma, nós podemos doá-lo, mas de uma forma menos ostensiva. Nós, muitas das vezes, doamos e nem percebemos que estamos doando. Nós podemos, às vezes, quando estamos bocejando, quando os olhos lacrimejam, quando a gente, às vezes, está fungando, parece que está resfriado, é uma doação menos ostensiva. Mas o que acontece? Jorge Andréa diz, entende-se que provavelmente esses trazem um duplo etérico com uma reserva maior dessa energia vital, desse princípio vital. Investigações russas e suecas, nos momentos de morte, o que eles andaram pesquisando, tanto os russos quanto os suecos, e que chegaram à conclusão e sugerem o quê? O que sugerem essas investigações? Na desencarnação, com o desligamento do perispírito, grande parte da energia vital contida no corpo etérico ainda permanece no cadáver.
Nós vemos aqui o perispírito, o duplo etérico, o corpo físico. Essas investigações russas e suecas são cientistas, não são investigações espiritualistas, investigações que espíritas, não, é a ciência constatando que nesse momento desse desligamento, essa energia contida no corpo estérico, no corpo etérico, ainda permanece no cadáver, liberando-se pouco a pouco. E, às vezes, antes de diluir-se, adensando-se em suas proximidades. Uma parcela reintegra-se desde logo no todo, e uma outra parte permanece com o próprio perispírito, que o utiliza em sua interação com o meio, enquanto necessário. Esse contingente de plasma físico que permanece agregado ao perispírito, que foi o plasma o quê? Essa partezinha ainda do duplo etérico que ficou com o perispírito, agregado. Em maior ou menor quantidade, de acordo com a evolução do espírito, ela se dilui, à medida que a alma se sensibiliza e se distancia das necessidades físicas. Essa parcela que permanece do duplo etérico com o perispírito, ela vai se diluir à medida que a alma é mais evoluída. Quanto mais nós, espíritos imortais, somos desapegados à matéria, ao desencarnarmos, rapidamente tudo isso fica para trás. Mas quando nós ainda somos muito apegados à matéria, o que acontece? O perispírito ainda fica preso às sensações da matéria, ainda fica preocupado com as coisas materiais. Quanto mais evoluídos, essas sensações, elas vão se diluindo. E nós vamos dar aqui, para que a gente dê uma respirada, um momento rápido, mas um momento relaxe. Para que a gente possa se esticar um pouco e possa ampliar mesmo um pouco, vamos nos alongando. Eu não estou conseguindo me ver aqui alongando, não apareceu eu? Ah, agora sim, agora estou vendo ali que eu estou alongando. Então, vamos alongar um pouquinho e vamos aproveitar que caramba, pulou. Eu queria aumentar aqui o som e aí pulou. É.
Então, prosseguindo, o som hoje ficou um pouquinho baixo, eu não testei antes, mas deu para a gente ter um momento relax. Depois vocês me digam o que é que vocês acharam. Oh, Vanessa, seja bem-vinda também aqui na nossa aula. Depois vocês me digam o que é que vocês acharam da música. Aí, quando vocês assistirem de novo a nossa aula, de repente conseguem ouvi-la mais alto. Bom, Jorge André ainda, agora em outro livro, porque Jorge André, como eu disse, foi um grande estudioso, pesquisador espírita, e deixou livros muito importantes. Nesse livro, Enfoques Científicos na Doutrina Espírita, ele diz o seguinte: uma estreita relação existe, pois, entre o duplo etérico e o corpo físico. Uma estreita relação. Duplo etérico, corpo físico. Aqui nessa gravura, corpo astral, se referindo ao perispírito. Ele continua: a deficiência de energia em um repercute diretamente no outro, com nítida queda de vitalidade. Quando nós estamos com a deficiência de energia, a nossa vitalidade diminui. Por outro lado, ao contrário, o revigoramento do primeiro resulta na revitalização do segundo. Quando nós estamos bem, nós estamos cheios de disposição. Eu conheço uma pessoa do nosso grupo, que eu não vou citar o nome, mas que é uma pessoa que 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, já está acordada, e me lembra muito essa imagem aqui que nós estamos vendo. Não para um minuto. Está sempre cheia de vitalidade. Que Deus abençoe e que continue sempre assim. Mas um outro efeito de Jorge André, que mostraria bem a relação corpo duplo etérico, é o que se verifica em casos de materialização completa, quando, por exemplo, qualquer agressão ao corpo materializado repercute imediatamente no corpo denso do médium, chegando às vezes a produzir ferimentos ou marcas dolorosas. Ele quer dizer o quê? Uma maneira da gente ter essa convicção de que essa relação corpo duplo etérico é muito verdadeira, ocorre nos casos de materialização completa. O médium, como nós vimos aquelas gravuras, doando do seu ectoplasma, e o espírito se apresenta de forma completa, da cabeça aos pés. E qualquer agressão ao corpo pode refletir no corpo do médium,
E isso pode trazer ferimento, marcas dolorosas e pode correr o risco até do médium, até morrer. E nós trouxemos aqui, lembrando, a Florence Cook, que foi uma médium inglesa, nasceu em 1856, um pouquinho antes do surgimento do Espiritismo, e ela, quando foi num determinado dia, um determinado senhor incrédulo desconfiou da veracidade daqueles fenômenos. E ele arrumou uma grande confusão no meio daquela sessão, quando o espírito Kate King se encontrava totalmente materializado. Ele partiu rapidamente na direção do espírito, segurou-lhe fortemente a mão e, a seguir, o pulso. O espírito Kate King perdeu de repente os pés e as pernas, fazendo a seguir um movimento semelhante ao que a foca realiza na água. Apenas a cabeça dela permaneceu materializada por algum tempo. E isso repercutiu na médium, repercutiu na Florence Cook. O Peixotinho, que foi um médium brasileiro também de materialização, uma vez ele quase que fica numa situação bem difícil, porque também foram colocar a mão no espírito e aquilo repercutiu nele, foi muito prejudicial. Mas Jorge André, ainda continuando, nos fala com relação ao duplo etérico, que ele diz que seria um campo de energias muito mais desenvolvido que o da zona física. Na realidade, nós, de uma certa forma, tudo é energia. Mas o que Jorge Andréa diz? O duplo etérico seria um campo de energias muito mais desenvolvido, cujo trabalho e estrutura mais avançada permitiria orientação e proteção ao corpo físico. Daria essa proteção ao corpo físico. Portanto, a zona que assim se revela não seria propriamente o perispírito, mas consequência de suas irradiações e mescláveis, e mesclagem com aquelas da matéria. Nós vimos que perispírito, duplo etérico, corpo físico, eles se interligam, se interconectam. Muitas das vezes, quando nós falamos perispírito, falamos de uma forma geral. Mas o que o Jorge André está dizendo? Em geral, não seria o perispírito em determinadas situações. Seria o duplo etérico que estaria, por ser uma energia mais desenvolvida, dando essa orientação e proteção aqui, às células, aos tecidos, aos órgãos, como nós falamos. Na cebola, as camadas interligadas, interconectadas. E esta zona de energias esfuziantes, mesmo após a morte do indivíduo, quando o próprio perispírito já se deslocou com a organização espiritual do corpo físico, por algum tempo ainda persiste, como resultado da existência de uma zona intermediária entre o perispírito e matéria. Então, mesmo após a morte, o duplo etérico ainda permanece por algum tempo, com tendência a desaparecer também, tal como acontece com o processo de cadaverização das células físicas. O perispírito permanece. Nós vimos o perispírito é perene.
O perispírito é eterno. Mas essa camada, que é o duplo etérico, essa energia vital, com o tempo também ela vai desaparecendo. Vai havendo também essa decomposição do duplo etérico. Mas ele prossegue. Entretanto, o tempo necessário para a dissolução do duplo etérico não estaria relacionado aos das células físicas. Ele não está relacionado à dissolução do corpo físico, à decomposição do corpo físico. Suas variações estariam ligadas à evolução do ser. Da mesma forma que aqueles resquícios do duplo etérico que ficam no perispírito vão se diluir, se dissolver, de acordo com a evolução do espírito, essa dissolução do duplo etérico, ela também está ligada à evolução do ser. As informações já disponíveis, ele vem nos dizendo, asseguram a existência de um campo energético mais adensado. De acordo com as pesquisas realizadas, o que tem sido constatado? A existência de um campo energético mais adensado, servindo de ligação entre o perispírito e o corpo físico, interpenetrando-se com ambas. Então, elas se interpenetram. E esse campo, chamado duplo, ou corpo etérico, ou uma daquelas outras inúmeras formas pelo qual ele é conhecido, é o grande aglutinador de energia vital e sustenta o corpo físico sobre o influxo das forças oriundas do corpo espiritual. São ligados. Então, o duplo etérico, ele fornece essa energia para o corpo físico, mas ele precisa dessas forças oriundas do perispírito. Eles trabalham de uma forma interligadas, mostrando inúmeros pontos dos quais emana a energia vital, que por sua qualidade é mais detectável que a energia perispirídica, força matriz propriamente dita. Como a energia vital é uma energia mais densa, é mais fácil se detectar o duplo etérico do que o perispírito, que é uma energia mais sutil. E agora, queridos amigos, nós estamos chegando àquele momento muito importante que nós... eu saí, mas eu vou voltar. Me antecipei aqui, saí, mas eu tenho que voltar. Tenho que voltar ainda. Mas, assim, é bom que aí vocês me veem um pouquinho de uma forma mais completa, né? Porque vocês estavam vendo somente ali no cantinho. Então, vamos voltando. Porque eu ainda tenho umas coisas aqui que eu quero perguntar a vocês. Vamos ver. Quando eu saio, depois para voltar Vamos ver aqui.
Vamos ver se vai dar certo. Assim. Agora sim. Eu me precipitei e tinha saído fora do slide, mas ainda não era o momento para sair fora. Então, vamos voltar aqui para saber agora com vocês quem é que fez o exercício proposto na semana passada. O exercício proposto na semana passada começava repetindo o exercício da semana anterior, que era a formação daquela bola. Quando tivesse o domínio da bola na mão, ia segurar a bola somente com uma das mãos, ia virar a mão lentamente, sem deixar a bola cair, ia jogar a bola à distância, trazê-la novamente para a mão, e com total domínio da bola aqui, sentiu a bola, ia sentir a textura, sentir o odor, sentir a temperatura, e a proposta do exercício da semana passada foi esse. Então, perguntamos a vocês, quem conseguiu fazer o exercício, se teve dificuldades, como que foi, como que vocês se sentiram? Essa é a nossa... E nós aguardamos que vocês nos respondam. Ah, muito bem, vamos ver. Arnaldo, eu fiz uma vez e senti uma energia diferente nas mãos e energia no ar. Como é que foi, Arnaldo, essa energia diferente nas mãos? Você conseguiu fazer o exercício da semana anterior ou você fez o da semana retrasada, no caso, e aí deu continuidade a esse exercício, fazendo agora, já com esse domínio da bola na mão, você conseguiu virar a mão, conseguiu sentir que a bola estava ali, não caiu, você conseguiu jogar a bola à distância, trazê-la novamente, conseguiu sentir a temperatura, o odor, a textura? Me responda isso. A Maria Dolores, fiz os exercícios algumas vezes, mas tive dificuldade em sentir os movimentos todos. Mas que bom, Maria Dolores. Isso é muito importante, porque não é da primeira vez que a pessoa logo consegue, tem que ter muito domínio, muita sensibilidade. Por isso que nós estamos fazendo os exercícios e não fiquem desanimados se não conseguir logo. É importante isso. A Thaís disse,
Ainda não consegui assistir às 2 últimas aulas. Vou assistir depois, compartilho. Tá bom, Thaís. Tudo bem, não tem problema. Assista depois lá no nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Entra na playlist Cure-se e Cure pelo Magnetismo. E você tem lá todas as aulas. E quem mais? Só o Arnaldo, que diz que fez uma vez e sentiu a energia diferente, mas não comentou mais nada. Essa energia diferente, você sentiu o quê? Sentiu frio, sentiu calor, sentiu um arrepio? O que tipo de energia que você sentiu nas mãos, que você sentiu no ar? Isso é importante. E eu recomendei que vocês procurem anotar todas essas sensações que vocês têm sentido, coloquem num caderninho, organizem de maneira que vocês fiquem com esses registros. Isso é muito importante. Eu estou aguardando a colocação dos demais que nos acompanham. Quem teve condições de fazer e não sentiu nada, quem não conseguiu fazer porque não teve tempo, teve alguma dificuldade, mas eu estou aguardando para saber, porque, por enquanto, só o Arnaldo que falou, mas não colocou mais nada. E eu agora fiquei em dúvida. O Arnaldo disse que ele sentiu aquela massa da bola e sentiu uma energia no ar. A Tassimara. Todas as vezes que eu faço esses exercícios, sinto minhas mãos queimarem. Mas você, Tassimara, esta semana eu sei que você teve uma semana muito difícil. Você conseguiu, esta semana, fazer esse exercício e se fez, a mão queimou, você fez alguma coisa para que a mão parasse de queimar, você conseguiu, por acaso, sentir a textura, sentir o odor, sentir a temperatura. A Leonice diz, Leila, fiz exercício à medida que ia fazendo, ia sentindo mais energia. Calor nas mãos e ponto onde... eu não entendi bem. A Leonice disse que sentiu calor nas mãos e eu acho que no... E aí eu não entendi, Leonice, o que é que você quis dizer depois? E a Cirlei? Cirlei aqui, eu não sei se é problema do Facebook, porque aí está assim, Cirlei assistindo, mas eu não sei porque está aparecendo isso escrito, porque tinha aparecido também para o Arnaldo, dizendo assistindo. Mas, então, pergunto, Tassimara, a Leonice não entendi muito bem, porque a Leonice diz que fez os exercícios e ia sentindo mais energia, calor nas mãos. E ponto onde sentia energia. Eu queria saber, Leonice, se esse calor se dissipou quando você terminou o exercício. Ela colocou agora, Leonice, nos lugares... você sentiu também esse calor nos lugares onde as mãos iam se aproximando. Eu acho que é isso. Cirlei disse, a semana foi cheia, não foi possível fazer os exercícios. Tá bom, Cirlei, não tem problema. O importante é não desanimar, perseverar. Nem toda semana a gente tem as mesmas possibilidades, mas eu aguardo depois, semana que vem, se você tiver conseguido, você comenta, ou pode até mandar depois pelo WhatsApp, dizendo se conseguiu, como que se sentiu. A Tassimara, ela disse, consegui.
Tá. A Tassimara disse que conseguiu, porque a Tassimara está numa semana acompanhando a mãe, que fez uma cirurgia, mas como a mãe já havia retornado para casa, ela conseguiu, mas o odor e a cor ainda não. E eu apliquei dispersivos para melhorar. Então, a Tassimara, para dissipar as mãos queimando, ela mesma dispersou nas mãos para melhorar. Tassimara, você fez que tipos de dispersivos? Você dispersou com sopro ou você dispersou com a própria mão? Uma mão dispersando a outra ou foi com sopro? A Leonice disse que o calor depois desapareceu. Eu vou aguardar o retorno da Tassimara me responder e para que a gente possa prosseguir. Mas enquanto a Tassimara me responde, vamos ver. A Tassimara, ela dispersou uma mão dispersando a outra. Ela deu um eco agora. A Tassimara, ela dispersou com a própria mão. Uma mão, eu vou até tirar. No final, eu mostro aqui. Não, deixa eu ver aqui se eu consigo inverter aqui agora para mostrar a vocês. Deixa eu ver. Tá. Diminuir aqui para mostrar. A Tassimara, ela dispersou com a própria mão. Ela veio com uma mão em cima, aí ela foi dispersando, voltou com ela fechada, e em cima ela foi dispersando novamente. E aí depois ela fez a mesma coisa, veio com a mão em cima, voltou com ela fechada e foi dispersando. Isso a gente vai fazendo várias vezes, quando é o caso, porque a Tassimara, ela tem muita energia que quando ela faz, não é a primeira vez, as mãos ficam pegando fogo. Até a gente sente o calor da mão dela. A gente mesmo botando a mão em cima, a gente sente que a mão dela está quente. Mas você, Tassimara, e você dispersou rapidamente. Foi dispersando rapidamente, perto ou longe, ou foi dispersando em camadas? Me responda isso, Tassimara. Perto ou longe, ou foi dispersando em camadas? Enquanto a Tassimara me responde, rápido e em camadas, muito bom. O que é em camadas? Eu vou voltar aqui de novo um pouquinho, para vocês compreenderem. Em camadas, a gente vai subindo. A gente sobe, vai subindo. Então, começa perto e vai subindo. Pode fazer perto, por exemplo, faz perto mais 5 vezes. Aí vai subindo. Aí vai subindo. Aí vai subindo. Sempre voltando com a mão fechada. A Eudócia disse que está perdido. O Arnaldo. Arnaldo, procura aí. A Eudócia disse que está perdida, Arnaldo. Ai, ai. Mas, então vamos agora, vamos prosseguir. Fico feliz quem conseguiu fazer, quem já está sentindo, conseguindo. Por exemplo, o Arnaldo disse que chegou já a sentir aquela massa da bola. O que é que tem que fazer? Perseverar. A Tassimara, ela
já conseguiu sentir algumas coisas, mas, por exemplo, ela disse que o odor e a cor, ou melhor, o odor, sim, porque eu tinha botado aqui, eu nem botei a cor aqui, eu tinha botado textura, odor e temperatura. Ela foi além, ela disse que o odor e a cor ela não sentiu, mas eu tinha colocado aqui só a textura, odor e temperatura, porque a cor também já é um passo a mais. Mas então, pelo que eu entendi, a textura ela conseguiu sentir. Não sei se ela conseguiu sentir a temperatura, porque ela disse assim: o odor eu não consegui e nem a cor. O Arnaldo disse que a Eudócia está na frente dele. Ai, bom, vamos prosseguindo, vamos prosseguindo. Então, o que está acontecendo aqui, Jesus? Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Bom, acho que é isso aqui. Bom, agora é o exercício extra-classe proposto no dia 22 de abril de 2021. Eu vou pedir aqui a minha parte técnica aqui para vir aqui me socorrer rapidinho. Mas, enquanto isso, alguém aí da parte técnica pode vir aqui, colocar aqui novamente no Facebook, que saiu fora, porque eu estou acompanhando por aí para ver quem é que... Então, o exercício proposto agora para esta semana é o seguinte. Obrigada. O exercício proposto agora, esse agora para essa semana, é sentir qual a água que está magnetizada. No caso da Eudócia e no caso do Arnaldo, um vai ajudar aí o outro. Agora, esse exercício ele vai precisar de alguém. Eu coloquei um familiar, porque nós, primeiro, estamos num momento de isolamento, segundo, que alguém que esteja próximo de nós no nosso lar, porque nós não vamos fazer um exercício desse em outro ambiente, mas pode ser um amigo, ser alguém que se disponha a nos ajudar. Como que é esse exercício? Nós vamos colocar 3 copinhos com água, 3 copinhos iguais, né? Quando nós fizemos esse exercício prático na nossa casa espírita, nós usamos 3 copinhos desses copinhos de café, aqueles copinhos descartáveis, copinho de café. Então, vai colocar 3 copinhos com água, um ao lado do outro. Um dos copinhos, ele deverá ser previamente marcado embaixo, mas de forma que não fique visível. Então, a pessoa vai pegar o copo, aqui na parte de baixo, vai colocar uma marcaçãozinha, de forma que a pessoa não veja. Então, você pode colocar nos 3 copinhos, de repente, uma etiquetinha, para, dependendo da transparência desse copo, pode botar até uma etiquetinha em cada um, mas só umzinho vai ter uma marcação. Isso daí vocês têm que ver qual vai ser a melhor forma. Se vocês tiverem um copinho que seja... que não apareça, porque os copinhos descartáveis, ele é um pouquinho transparente. Aí, o que a pessoa... Agora, o exercício. Vai se concentrar, vai, se quiser colocar uma música, tem que não é chegar e colocar, né, uma concentração ali, focar naquilo que vai fazer. Aí tá os 3 copinhos, um ao lado da outra. Ele vai colocar a mão em cima de um dos copinhos e vai magnetizar aquela água durante uns 2 minutos.
vai ali, vai colocar o magnetismo, jogando fluidos ali naquela água. Passou esses 2 minutos, ele vai virar de costas, ele vai sair da sala, enfim. Aí, aquela pessoa aí é que vai entrar o auxílio do familiar. Aquela pessoa que está ali vai embaralhar os copos para que ele não saiba qual é o copo. Aí ele vai virar de novo de frente, né? Vai com a mão novamente por cima dos copos para sentir qual é o que está magnetizado, qual é que a água ali foi magnetizada. Vai passar a mão, vai ali se concentrar, de preferência, se ele tiver com os olhos fechados para se concentrar mais, ele tomar um certo cuidado, porque isso já aconteceu, a pessoa, na hora, vai passar a mão, bate no copo, derruba o copo, então, vai ali percebendo qual que está magnetizada a água. Aí ele vai dizer, foi esse. Aí a pessoa vai, né, vai levantar o copo e ver se realmente foi aquele. Se ele não conseguiu, e se ele estiver disposto, naquele momento, a tentar de novo o exercício, ele tenta. Ou então tenta mais tarde, ou então vai tentando durante a semana. Mas o importante é assim, não sei, não consegui, não vou mais tentar. Não, vai tentando, vai tentando. Desde que aquele que vai auxiliar esteja disponível, aproveita e vai tentando até o dia que conseguir. O importante é a gente perseverar. Dúvidas? Mandem uma mensagem para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. E, mais uma vez, nós fazemos o convite para que vocês participem da reunião de irradiação e vibração, que é toda terça-feira, de 20h30 às 21h30. Eu vou explicar melhor como que funciona essa reunião, porque teve pessoas que tiveram dúvidas. A reunião de vibração e irradiação é uma reunião onde nós oferecemos os nossos melhores pensamentos, sentimentos, a nossa vibração, nós vamos irradiando para auxiliar a diversas situações, porque essa reunião ela serve tanto para os problemas de saúde física, mental, emocional, espiritual, obsessivas, serve também para acolher aos espíritos desencarnados. Então, quando nós estávamos presencial, os trabalhadores da nossa casa se reuniam no centro e nós fazíamos essa reunião no centro. Não é uma reunião, nunca foi aberta ao público. É uma reunião para os trabalhadores da casa. Nunca foi aberta ao público e nem é agora, é através de uma live, é à distância. Nós estávamos fazendo, desde março de 2020, ela à distância, mas cada um nos seus lares, nesse horário de 20h30 às 21h30. As pessoas já estavam habituadas como que era essa metodologia da vibração, então elas iam vibrando, cada uma por sua própria conta. Agora, nós estamos utilizando a tecnologia. Então, pelo Google Meet, nós podemos nos ver, podemos ouvir, podemos conversar, podemos estar juntos, ao vivo, somente nós. Então, pelo Google Meet, eu mando o link
do Google Meet, vocês entram no link do Google Meet e nós fazemos a reunião de 8h30 às 9h30 da noite. Geralmente sou eu que vou fazendo as exortações e os demais vão vibrando, vão oferecendo aquela vibração de amor, de esperança, de paz, de saúde. É uma reunião muito importante. As pessoas que são tratadas nessa reunião dão retornos assim muito bons. É uma reunião que tem auxiliado muitas pessoas e é uma forma também de nós começarmos a nos vincularmos à nossa casa espírita, aos trabalhadores espirituais da nossa casa espírita. É uma forma também de começarmos a desenvolver essa sensibilidade, essa doação. Quem tem uma sensibilidade maior se expande, percebe o que está acontecendo, percebe o trabalho espiritual sendo realizado. Então, para aqueles que tiverem possibilidade de, na terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite, horário de Brasília, porque nós temos pessoas que moram no exterior, então tem que estar atentas a esse horário. Horário de Brasília, de 8h30 às 9h30 da noite, é a nossa reunião, toda terça-feira. O que nós... aquele que desejar, mande um WhatsApp para nós. Eu quero participar e eu mandarei todas as orientações. Então, mande um WhatsApp para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que é o 1999-341-6316, e nós passaremos as orientações. Então, agradecendo, muita alegria estarmos juntos e, queridos amigos, e nós vamos hoje a Tassimara, agora que eu vi, a Tassimara respondeu com relação à temperatura. Ela sentiu a temperatura muito quente da bola, ela sentiu a temperatura daquela bola, ela sentiu a espessura de uma bola dura, e ela não conseguia encostar as mãos. Estou deduzindo que estivesse tão quente, muito quente, a bola, que ela não conseguiu colocar as mãos. É interessante, né? Você, nesta situação, acredito que você doou ali para a bola, concentrou mais ainda naquela bola o seu magnetismo. E assim mesmo, as suas mãos ainda ficaram quentes, ainda ficaram muito quentes. Mas é muito bom esse testemunho da Tassimara. Mas, amigos, hoje nós vamos fazer de uma forma diferente o nosso encerramento. Como que nós vamos fazer o nosso encerramento? Nós temos vibrado nos últimos dias por todos os enfermos desse vírus. Mas hoje eu vou propor a vocês 5 minutos
eu vou colocar uma música durante uns 5 minutos e cada um vai fazer uma vibração por esses irmãos que estão padecendo de Covid ou por alguém que vocês achem que estejam necessitando. Então, vocês vão fazer essa vibração em benefício de algum enfermo, enquanto a música estiver tocando, e depois vocês farão uma vibração por vocês mesmos. Depois que a música terminar, nós faremos aqui o nosso fechamento para recebermos para nós. Mas, enquanto a música estiver tocando, será para alguém em especial ou para esses enfermos de Covid. E aí eu gostaria, antes de fazermos na nossa própria, recebermos o nosso próprio magnetismo, que aí cada um rapidamente dissesse como se sentiu durante a vibração. Se fez por alguém especial, se fez pelos enfermos de Covid, se sentiu algo especial para relatar. Tá ok? Então, vamos à música.
Queridos amigos, vamos voltando aos pouquinhos. E à medida que vocês encerrarem essa vibração, aí vocês podem dizer como que vocês se sentiram, se fizeram por alguém especial, ou se fizeram de forma genérica, e como que foi e como que vocês estão. Todos já retornaram. Estão todos bem. A Thaís disse que fez para alguém especial. Demorei um pouco, parece que procurava um local onde a pessoa estivesse. Imaginei como se estivesse aplicando passe. A Tassimar, eu vibrei pela minha mãe e minha irmã. Estou me sentindo bem tranquila, que bom. A Thaís, demorei para começar, mas estou bem, relaxada, que ótimo. Isso tudo é importante, porque para nós fazermos uma vibração, uma prece por uma pessoa, 5 minutos, e mesmo nós já estando nesse clima espiritual, houve uma certa necessidade de poder se sintonizar, de entrar nesse clima. Agora, quando nós aplicamos o magnetismo, nós precisamos de bastante tempo, porque se pensarmos apenas no magnetismo, 1 minuto, 2 minutos, nós ainda não conseguimos nem entrar nessa sintonia com os benfeitores. Então, para nós que desejamos ser magnetizadores, tenhamos em mente que temos que ter disposição e sabermos que não é um trabalho corrido. A Thaís já falou, a Maria Dolores diz que sentiu muitos bocejos e os olhos lacrimejando. Fiz a vibração no geral, estou bem. A Maria Dolores, provavelmente, os bocejos e os olhos lacrimejando foi ela doando o magnetismo. E ela está bem, isso é ótimo. O Arnaldo, ele disse assim, estava aqui... Como é que é? Interessante. O Arnaldo, ele sentiu a mesma sensação que tem pessoas que já me relataram isso também. Ele disse assim, Leila, eu estava aqui. Ele está, assim, é como se ele não estivesse... O que eu estou entendendo é o seguinte, ele apagou. Ele apagou, é como se ele voltou agora. Ele disse, não escutei nenhuma palavra. Parece que não estava aqui. Não ouvi nada e, de repente, voltei. Então, tem pessoas também
que acontece isso. Inclusive, enquanto elas estão fazendo agora nesse distanciamento, pessoas que estão fazendo, dando atendimento magnético, esse atendimento leva 30, 40 minutos, e a pessoa apaga, e quando ela conclui o atendimento, ela volta. Logicamente que nós temos que observar, porque não é o caso, estou dizendo, mas a gente tem que se observar, porque, por exemplo, a gente pode também dar uma cochilada mesmo. Cochilou, está cansada, acordou cedo, muita coisa, entrou naquele clima ali e dormir. E a gente brinca, né? Porque aí a pessoa diz que não estava dormindo, eu estava em desdobramento, tá? Mas é interessante a sensação que o Arnaldo teve. A Cirlei, vibrei por alguém especial e ficou bem. Mais alguém que queira algum depoimento a mais? Leonice já falou, deixa eu ver. Tem outras pessoas aqui que estavam nos acompanhando, não sei se continuam. A Thaís, a Thaís já falou, Maria Dolores, Arnaldo, Cirlei. A Eudócia, não... Valdeci, será que o Valdeci ainda está aí? A Dília. Bom, então agora nós vamos fazer o nosso encerramento, e agora nós vamos nos colocar, não sei se vocês colocaram um copinho de água, se desejarem colocar um copinho de água e não colocaram, corram lá na cozinha, peguem um copinho de água para ser magnetizada, para vocês poderem tomar ao final, e enquanto isso aproveitarei e darei rápidos recadinhos. Hoje é quinta-feira, agora nós vamos ter a nossa live no domingo, às 20 horas, que é o nosso Evangelho no Lar. É bom, inclusive, lembrando, e acredito que todos façam, mas se porventura alguém não faça ainda o Evangelho no Lar, e se tiver alguma dificuldade, desejar alguma orientação, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, que nós passaremos as orientações, porque é muito importante o Evangelho no lar. O Evangelho ele cria uma barreira vibratória em torno do nosso lar. Então, é importante fazermos o Evangelho. Então, domingo, o nosso Evangelho às 20 horas. Segunda, a nossa palestra. Terça, o estudo do Evangelho. Quarta, Poesia dos Imortais. E quinta, o nosso curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo. A Eudócia disse que ela se concentrou por alguns amigos que estão se recuperando da Covid e foi como se estivesse com eles, porque sei o que sentiram. Então, eu ia falar mais alguma coisinha e me perdi. Bom, alguma coisinha mais eu ia falar, mas tudo bem. Então, vamos entrar nesse clima espiritual para agora recebermos o passe magnético espiritual. Vamos visualizando em torno de nós uma energia que vai nos envolvendo, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E vai nos envolvendo como se nós estivéssemos dentro de uma bola fluídica, com energia de cura. E essa energia de cura, que agora nos é oferecida pelos benfeitores amigos, elas vão penetrando, célula a célula, molécula a molécula, e nós vamos sentindo nosso perispírito
o nosso duplo etérico, o nosso corpo físico, tendo a energia vital potencializada. E nós vamos sentindo paz, nós vamos sentindo que a nossa fé, a nossa esperança, ela se amplia e nós vamos agradecendo a Deus a bênção da vida, a oportunidade que temos a cada dia para podermos caminhar nesse processo de evolução. Senhor Jesus, benfeitores amigos, gratos somos por tudo que temos. E te pedimos, Senhor, cuida das nossas vidas. Derrama neste momento a tua energia de amor sobre nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. E seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Tu és amor, Tu és bondade, Tu és esperança. E agradecendo a cada emissário do bem, agradecendo a Jesus, aos nossos anjos guardiães, nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor. E te pedirmos, Senhor Jesus, permita com que a paz deste momento permaneça em nosso lar, em nossos corações, que essa paz, Senhor, esteja presente nas nossas vidas e cuidando, velando por cada familiar, por cada ente querido que compartilha conosco da atual existência. Senhor, muito obrigado por tudo. Agradecendo a Deus, nós vamos encerrando e convidando a todos. Vamos abrindo lentamente os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares, com muita gratidão. Queridos amigos, que a doce paz de Jesus esteja junto a cada um de vocês, abençoando, conduzindo, dando a força, a vontade necessária, agradecendo o carinho, o compartilhamento. Desejamos uma ótima noite a todos vocês. Paz a todos e que Jesus esteja sempre presente, ao lado, conduzindo, amparando. Até domingo. Até domingo.